a taxa Selic tem a primeira previsão abaixo dos 15%. E a previsão, pessoal, é que a taxa Selic ela aumente em 0,5%, ou seja, de 14,25% que está hoje, nesse exato momento, ela ir para 14,75%. O Skype, a partir de maio desse ano, a partir do final desse mês, vai ser desligado, vão encerrar as atividades do Skype. No dia 5 de maio, a partir de umas 10 e pouco da manhã, uma das principais pesquisas da busca do Google Trends era o 5º dia útil de maio. Começando a Rádio Vista, a rádio mais informativa e divertida do Brasil. Em 3, 2, 1. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à Rádio Vista, a rádio que te diverte, te informa. Eu sou Matheus Carneiro e eu tô aqui para passar para vocês as coisas mais quentinhas do mercado. É isso aí, gente. E vou te falar que hoje o bicho tá pegando fogo. Diretor, vamos para essa vinheta que nós temos coisa para falar. Vamos começar então por onde a gente sempre começa o nosso Rádio Vista, a nossa Rádio Vista, a previsão da semana. Não, nós vamos falar sempre sobre relatório Focus, que tá aqui, pessoal. Ó, diretor, bota aqui na tela para o pessoal poder acompanhar. Pessoal, IPCA com a previsão de 5,53% para esse ano. É a terceira semana consecutiva em que tem uma queda na previsão. O PIB mantém-se aí em 2%. O câmbio, a gente tem aí uma leve valorização do real perante ao dólar. O que a gente começa a perceber, gente? Os números e as coisas que estão acontecendo começam a melhorar. Para quem não se lembra, há mais ou menos uns 2 meses a gente estava com previsão de R$6. O dólar estava 6,70 e a previsão para esse ano é de R$5,86. A gente sabe que não é o que a gente busca aí, né, que é o melhor, mas parece estar melhorando. Coisa boa para quem está pensando em viajar, mas ainda não é o momento, tá, gente? E a grande cereja do bolo desta semana, gente. Depois aí de 15 semanas, 16 semanas consecutivas mais ou menos, estável em 15% para esse ano, a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da nossa economia, tem a primeira previsão abaixo dos 15%, baixou para 14,75%. Vamos bater palma, pessoal? Aí, tá melhorando, gente, muito bem. Mas o que eu quero trazer para vocês é que, na verdade, essa semana ela vai ser especial. E por quê? Agora eu vou mostrar na telinha, compara comigo aqui, ó, 1, 2, 3 e pá! Tá vendo como agora eu tô vendo com vocês? Ao vivaço. Gente, ó, então por que é importante? Porque nessa semana a gente tem o que a gente chama de Super Quarta. Super Quarta é justamente o momento em que o Copom, ele se reúne depois de 45 dias para analisar como que as coisas estão indo. Então, é uma coisa que é o seguinte, eu tenho ali um aluno na academia, você está fazendo personal, o personal vai lá, passa o seu treino para você, fazendo por durante 45 dias, e aí você fez durante 45 dias o treino, aí ele vai olhar tudo que você fez e fala assim, vamos ver se você evoluiu, vamos ver se conseguiu aumentar a carga, vamos ver se você conseguiu fazer os exercícios certinho, se tudo que a gente tinha ali previsto para você, de fato aconteceu, como aconteceu, se foi bom, se não foi, se dá para manter, se dá para melhorar, se a gente precisa reduzir um pouco. Então, esse momento que o Copom vai olhar e vai entender se de fato a economia, ela reagiu positivamente ou negativamente a todas essas indicações de taxa Selic e vai dizer o seguinte, bom, a economia ela pode melhorar, ela pode ter melhorado ou a economia pode ter piorado. E a previsão, pessoal, é que a taxa Selic ela aumente em 0,5%, ou seja, de 14,25% que está hoje, nesse exato momento, ela ir para 14,75%. Quando você olha assim esse número, você fala, pô, a taxa Selic está aumentando, o crédito vai ficar mais caro, então as pessoas vão deixar de colocar o dinheiro. Só que tem uma outra ótica, lembra? Pessoal, a Rádio Vista, para quem não lembra, é a rádio que você vai ver oportunidades aqui dentro. Onde eu quero chegar com isso? A previsão da taxa Selic, ela esteve por 15% ao ano esse tempo todo. E a partir de agora, ela vai chegar em 14,75%, que já é a próxima taxa que vai ser, que está prevista para a próxima reunião do Copom. Ou seja, pessoal, é um momento crucial. Chegamos no teto. E agora? Vamos ver como a economia vai reagir. Se hoje a gente está vendo o IPCA caindo, o câmbio caindo e a Selic caindo, é porque lá atrás, há 5, 6 meses, a Selic alta permitiu que o mercado se amadurecesse com relação a esse novo cenário e, consequentemente, cheguemos onde estamos hoje.
Então, é um momento de, talvez, virada, um momento de definição importante. Em inglês eles chamam de momento clutch. Nossa senhora, essa pronúncia, hein, diretor? Um momento clutch, ou seja, um momento crucial, um momento que a gente vai saber quais são os próximos passos previstos para a economia. Mas uma coisa interessante, é bom saber que as coisas começando a mudar um pouquinho que seja, ainda não é o ideal, mas estão melhorando. Ah, Matheus, mas eu não sei como é que vai fazer meus investimentos, como é que a minha carteira fica, como é que fica meu bolso, minha viagem, por causa de tudo disso, como é que vai acontecer? Calma, não se preocupa, gente. Os nossos planejadores do meu planejador são as pessoas que vão te ajudar. E se você já é planejador, fica tranquilo, porque você sabe que você tem a qual tirar dúvidas, você sabe que você tem estudo de caso, coisas que podem acontecer, e essa troca maravilhosa na nossa comunidade. Então, não se preocupa, beleza? Chama a gente aqui no meu planejador, chama a gente aqui no meu Vista. Nós estamos prontinhos para te ajudar, meus amigos e minhas amigas. Vamos lá então? Vamos seguir. Agora, pessoal, vou trazer uma notícia para vocês que vai machucar a nostalgia e vocês não vão gostar. Vocês lembram do Skype? Você ainda usa Skype? Pois é, eu tenho uma notícia péssima para te dar. O Skype, a partir de maio desse ano, a partir do final desse mês, vai ser desligado, vão encerrar as atividades do Skype. E o motivo é muito simples. A reportagem quem abordou foi a BBC, de acordo com o posicionamento da Microsoft. A tecnologia, a plataforma de vídeos, foi a primeira, se não a primeira, uma das primeiras plataformas de videoconferência e foi criada em 2003 e ela foi extremamente disruptiva na época. Inclusive na pandemia ganhou aí grande escala, grande notoriedade, mas ficou para trás. É a plataforma mais antiga de vídeo e há 22 anos no mercado ela perde espaço para Zoom, perde espaço para o WhatsApp, inclusive para a própria Microsoft através do Microsoft Teams, ou seja, o Skype está cada vez mais sendo deixado de lado. É uma pena, uma tristeza, porque quem viveu e viu a pandemia e o tempo antes da pandemia lembra como o Skype era útil, disruptivo. Nossa, a gente consegue fazer videoconferência. Pois é, pessoal. Então, a partir de maio, a partir do final de maio desse ano, o Skype vai ser desligado. E se você tem alguma coisa contra lá dentro, fotos, o momento para você tirar esses arquivos é neste mês, beleza? E aí chegamos à última informação da semana que eu quero trazer para vocês. Para preparar um pouco do conteúdo que eu trago para vocês, eu sempre olho aí quais são as notícias que estão e as pesquisas que estão mais fortes no momento em que eu gravo para vocês. No dia 5 de maio, a partir de umas 10 e pouco da manhã, uma das principais pesquisas da busca do Google Trends era o 5º dia útil de maio. Isso me chamou muita atenção. Vem comigo que eu vou te explicar o porquê. Se você bem se lembra, no dia 1º de maio, que é um feriado, caiu na quinta-feira. A emenda do feriado foi na sexta-feira, no dia 2. E o 5º dia útil de maio seria essa semana. Onde eu quero chegar com tudo isso com vocês, pessoal? O 5º dia útil de todo mês é onde a maioria das pessoas recebem o pagamento relativo ao mês anterior. E isso, gente, mostra que as pessoas estão preocupadas com o próprio dinheiro. As pessoas estão desorganizadas. Essa é a leitura que eu faço, gente. Pensando nisso, eu quero trazer para a dica do Vista dessa semana um pouco sobre outra notícia que pegou muita gente de surpresa nessa última semana. Como vocês sabem, organização financeira é tudo, e quando você tem uma das maiores pesquisas do começo do mês, sabendo quando que é o próximo 5º dia útil, significa que as coisas estão ficando apertadas, né? E eu quero trazer para vocês aqui uma reflexão sobre o Warren Buffett. Para quem não conhece, o Warren Buffett é o maior investidor pessoa física do mundo, um dos maiores da história da humanidade, se não o maior para muitas pessoas. Ele é um investidor que conseguiu atingir aí a marca de 169 bilhões de reais através de investimento que ele chama de Value Investing, metodologia que ele criou e que ele teve aí com o professor Benjamin Graham, que é um dos maiores professores e um dos maiores mentores de investimento da história. Onde eu quero chegar com isso? Por que esse cara se similariza com... Como é que eu vou chegar perto desse cara? Tá maluco? Organização financeira, você vai falar de um cara que é ultra bilionário? Calma, eu vou te explicar. A Exame trouxe uma reportagem muito interessante, muito bacana. Diretor, bota aqui um pouquinho na reportagem. Eu quero mostrar para vocês que alguns hábitos curiosos do Warren Buffett. Lembra, gente? Ele é um cara que tem aí mais de 169 bilhões de reais, bilhões de dólares, desculpa, em patrimônio. E ele segue algumas coisas que me chamam a atenção, que vale a pena a gente refletir. Primeiro, Warren Buffett é um cara que ele toma café da manhã todos os dias no McDonald's. E ele se prepara e leva moedas
para gastar no máximo $3,17. Além disso, Warren Buffett é uma pessoa que mora na mesma casa desde 1958. Ele mora na mesma casa há muito tempo. Em 1958 ele chegou na casa que ele mora hoje e não saiu mais de lá. E ele não é um cara conhecido por ter diversas mansões, não é um cara conhecido por ter diversos carros, de ostentar o dinheiro. Ele tem a casinha dele. Os carros que o Warren Buffett dirige são carros com pouca quilometragem. Ele percorre apenas 3.500 milhas por ano. Pessoal, já imaginou o quanto que ele não economiza de gasolina e de combustível, diesel que seja? Aqui diz que ele dirigiu um Lincoln, uma marca americana, com a placa Thrift. E hoje ele usa um Cadillac XTS. O grande ponto é que ele troca com pouquíssima frequência o carro dele. Ele não faz grandes loucuras. Ele tem a sua coleção de ukulele, que é uma coisa que ele toca desde quando ele é jovem. Ele tem o mesmo salário há 40 anos. O salão no qual ele vai cortar o cabelo dele é o mesmo salão de Omaha, na região que ele mora, na cidade que ele mora. E é um corte de cabelo de $18. E um corte simples, por menos de $20. Ele poderia levar qualquer pessoa para cortar o cabelo dele, mas ele escolhe fazer essa coisa. Ele escolhe ter esta rotina. Além de ter os ternos sob medida, que são cerca de 20 ternos aí, feita pela mesma costureira chinesa que é a Madame Li, ele não tem nenhum terno de marca de grife. E por último, e não menos importante, ele escolheu a filantropia ao invés do luxo. O que isso quer dizer? Que ele prometeu doar 99% da fortuna que ele tem e vai deixar para os filhos $2 bilhões. Ainda é muita grana, não vamos enganar, mas gente, de 169 bilhões para 2 bilhões é uma queda relevante. E isso ele vai doar o restante, inclusive ele é o criador aí do Giving Pledge, que é uma iniciativa que convida e incentiva bilionários a doarem a maior parte das suas riquezas. E onde eu quero chegar com tudo isso, pessoal? É um cara que poderia ter tudo, é um cara que poderia comprar o que ele quisesse e muitas coisas ele poderia fazer com esse dinheiro. O grande ponto é que ele escolheu ter uma vida simples. E quanto mais simples, mais fácil de se organizar. E quando eu vejo uma notícia dessa em comparação com a pesquisa que é feita no começo do mês, eu vejo que tem muita gente, e é a minha opinião, pessoal, o jeito que eu vejo, tem muita gente que se embola. E ainda mais um feriado, que as pessoas acabam viajando, acabam indo para lugares que não costumam ir, por status, porque querem gastar mais do que pode, por qualquer motivo que seja, que só se vive uma vez, como diz um grande amigo meu. Porém, pessoal, se o cara que tem mais de 160 bilhões de dólares faz de um jeito simples, por que a gente quer fazer diferente? Você não precisa ter a vida dele porque você não tem o dinheiro nem as necessidades dele. O grande ponto é que todo mundo, inclusive os mais ricos, podem e devem fazer a coisa simples. E é por isso que o Warren Buffett, por isso e por tantas outras razões, que ele chegou onde ele chegou. Por conta da mentalidade dele. Ele faz porque ele é uma pessoa simples, daquele jeito. E uma forma para a gente poder começar a melhorar a nossa organização financeira, eu não quero nem trazer questão de planilhas, do aplicativo do Vista, que é o melhor do mercado, mas eu quero trazer para vocês principalmente a questão de você ser quem você é. O seu dinheiro nada mais é do que um reflexo daquilo que você faz, daquilo que você toma de decisão. E de verdade, quando você faz isso, você assume essa responsabilidade, você assume essa personalidade, o seu dinheiro vai se repetir da mesma forma, não é verdade? Portanto, um bom jeito de você começar a se organizar é você aceitar e seja quem você é. Não tenta pagar jantar ou almoço para pessoas que você não gosta, lugares que você não vai, comprar um carro que você não pode, um apartamento que você não pode, só por status ou por qualquer outro motivo. Simplicidade, um passo atrás do outro, humildade, mais do que isso, acho que é questão de mentalidade. Então, pessoal, é com esse recado que eu quero trazer para vocês um pouco dessa nossa dica do dia de hoje. E já vou indo para o encerramento, pessoal. Eu sou o Matheus Carneiro, a Rádio Vista nessa semana tá chegando ao final. E se você gostou, compartilha, comenta, coloca aqui o seu comentário, passa para aquele amiguinho Gastão, passa para aquele amiguinho que vai fazer a pesquisa do quinto dia útil do mês. E pessoal, eu sou o Matheus Carneiro. Até semana que vem. Tchau!